de toxoplasma que tiveram 2 proteínas marcadas, modificadas geneticamente por meio de CRISPR, para que a gente pudesse detectar e determinar a localização dessas 2 proteínas. Como vocês podem ver, a verde está ali bem na parte basal de cada um dos parasitos, e em vermelho você tem uma proteína mais distribuída pela célula toda. Então, hoje a gente vai comentar como são os fundamentos, os princípios de CRISPR-Cas9, como essa técnica funciona, e aquilo que pode ser aplicado para qualquer tipo de célula, não somente para toxoplasma, apesar de que alguns exemplos aqui serão em toxoplasma. Sempre mantenham em mente que essa técnica, os princípios, podem ser aplicados para qualquer tipo de célula eucariota, ou procariota, inclusive, também. E também, no final, como que esse CRISPR pode ajudar algumas pesquisas no estudo de mecanismos de ação de fármacos, né? Vou dar um exemplo e depois a gente vai comentar sobre eles. Bem, sem mais demoras, vamos primeiro só dar uma relembrada em 3 passos principais que formam aquele dogma central da biologia molecular. Então, você tem aqui o núcleo de uma célula, e a parte branca do slide está representando o citoplasma. E você sabe, então, que um desses processos é a replicação do DNA. Você tem a fita dupla, dando origem a 2 fitas duplas de DNA. Você também tem a transcrição, que é aquela conversão de uma sequência de nucleotídeos no DNA para uma sequência de nucleotídeos no RNA. Esse RNA é transportado para o citoplasma, onde ele vai ser traduzido em uma proteína através da leitura desse RNA mensageiro por um ribossomo. Tá? Aqui é importante dizer que o CRISPR ele atua a nível de DNA. Tá? Ele não codifica RNA, não codifica proteína, não determina transcrição, tradução. Ele apenas faz modificações, edições ao nível de DNA. Tá? É claro que essas modificações no nível do DNA vão afetar a transcrição e a tradução. Se elas não... qualquer edição que você faça no DNA pode, inclusive, bloquear completamente a transcrição, a tradução daquele gene, ou a transcrição e a tradução acontecem, mas o produto é modificado, tá? Mas o CRISPR, ele modifica apenas o DNA da célula. Tá? Então, da onde veio esse CRISPR-Cas9? Primeiro, o que quer dizer CRISPR? CRISPR é as iniciais de Cluster Regular Interspace Short Palindromic Repeats. Tá? O que quer dizer isso? São repetições pequenas, curtas, né, palindrômicas, quer dizer que a sequência de uma direção é a mesma que a outra, como, por exemplo, o nome Ana. Ana pode ser lido tanto de frente para trás, quanto de trás para frente. Então, isso é uma sequência palindrômica, tá? E no DNA é a mesma coisa, a sequência de nucleotídeos A, T, C, G, lida de um lado, vai ser a mesma sequência do outro, tá? Então, são pequenas sequências palindrômicas que são regularmente espaçadas, ou seja, elas têm uma distância regular entre essas repetições, tá? O que tudo isso significa, Gustavo? Primeiro, assim, isso é um mecanismo de defesa de bactérias contra vírus, né? Então, aqui você tem um bacteriófago, né, que é um vírus que infecta bactérias, e esse bacteriófago tem a habilidade de injetar material genético dentro da bactéria. Tá? Algumas espécies de bactéria desenvolveram uma técnica que é fazer pequenas sequências palindrômicas desse DNA viral e incorporar no próprio genoma. Para quando um segundo vírus infectar essa bactéria novamente, ela tem o sinal: opa, eu lembro desse vírus. Aí ela vai produzir um RNA mensageiro, que vai servir como RNA guia, ou single guide, tá? Esse RNA guia tem a sequência do vírus. E esse RNA se combina com uma enzima que quebra DNA, uma endonuclease. Essa endonuclease se chama Cas9. Por isso, CRISPR-Cas9. O CRISPR é desse RNA, que são pequenas sequências do vírus,
que a bactéria transcreve para que se combine com uma enzima chamada Cas9. Como que isso funciona? Uma vez que esse vírus infectou a bactéria, ela usaria esse complexo Cas9 mais o RNA guia para procurar o RNA viral, o DNA viral, no próprio genoma. Tá? Quando esse RNA guia se alinha com a sequência no genoma, a Cas9, por ser uma endonuclease, vai fazer uma quebra nas duas fitas de DNA, aqui e aqui, formando uma quebra dupla. Tá? Isso é um mecanismo de imunidade, de defesa da bactéria, porque assim ela conseguia quebrar o DNA viral do próprio genoma e assim se livrar da infecção pelo bacteriófago. Tá? Compreendido até aqui, gente? Sim, sim, tô entendendo. Beleza. Tá. Uma vez que a Cas9 encontra a sequência usando o RNA guia, né, vai fazer essa quebra dupla, e na quebra, alguns nucleotídeos são perdidos. Como vocês podem ver nessa fita, tem uns 2 a 3 nucleotídeos perdidos, aqui 2 nucleotídeos perdidos, tá? Então, qual que vai acontecer? A célula vai recrutar uma maquinaria de reparo de DNA. São um complexo enzimático que vai tentar consertar, reparar esse dano feito pela Cas9. Tá? Nessa quebra, pode acontecer basicamente 3 coisas. Primeiro, você tem aqui a sequência selvagem, a sequência original, tá? E para lembrar vocês, cada 3 nucleotídeos formam um códon que codifica um aminoácido que está aqui à sua direita, tá? Então você tem lá ATC, TTA, GCC, cada códon de uma cor, tá? Nessa ordem, preto, vermelho, tá? Então você tem o primeiro códon, segundo, terceiro, quarto, quinto. E essa sequência original, ela codificava essa sequência de aminoácidos, tá? Durante o reparo do DNA, você pode ter uma mutação, né? Um erro na hora de consertar, de reparar esse DNA, e agora você, em vez de ter um GGA, você tem um GTA. Isso vai mudar a sequência daquela proteína, que antes tinha uma glicina e agora vai ter uma valina. Então essa é uma das possibilidades que o CRISPR pode acontecer, pode causar. Uma outra, agora, é uma deleção. Tá? Então, se você comparar a sequência da deleção sempre com a sequência de cima aqui, selvagem, tá? O que aconteceu nessa deleção, um dos nucleotídeos foi removido, que é o nucleotídeo A. Ele foi perdido, não foi incorporado. Então, aí você tem os 3 primeiros códons, nada mudou. Você vê que os aminoácidos são os mesmos, isoleucina, leucina e alanina. Mas o terceiro códon, que seria GGA, agora vira GGT, porque você perdeu uma letra, mas o DNA e o RNA vai continuar de 3 em 3 códons, tá? Então, esse códon que mudou por causa de uma deleção, esse A que foi deletado, faz com esse T, que era roxo, agora virar um T que está no códon verde. E isso o que causa? Você vai ter os primeiros 4 aminoácidos normais, só que porque agora, a partir dali, você não lê mais TCC, CTA, AGC, você tem uma mudança de leitura. Então, o ribossomo vai ler CCC, o RNA polimerase, desculpa, CCC, TAA, GC, tá? O que isso causa? Os 4 aminoácidos continuam no mesmo, mas agora CCC codifica uma prolina ao invés de uma serina. É um P em vez de um S. Pior ainda, TAA é um stop codon. Ou seja, a proteína, no caso de uma deleção aqui, ela vai ser truncada. Ela vai terminar antes do que ela deveria. Essa proteína não vai ser funcional, portanto, esse gene não está sendo expresso corretamente. Tá? E um terceiro caso, que é uma inserção, em que você, na verdade, insere nucleotídeos onde não existia. E aí, o que acontece é que os primeiros 4 aminoácidos continuam, porque nada mudou. Só que agora, o códon em roxo, que antes era CCC,
tem 3 nucleotídeos a mais. Esse nucleotídeo extra coloca uma lisina. Esse aminoácido aqui representado pelo K. Então, você tem a inserção de um novo aminoácido, tá? Podia ser a inserir 1 ou 2 aminoácidos? Podia. O que ia acontecer nesse caso? A mesma coisa que a deleção. Ia mudar toda a leitura do RNA, do DNA a partir dali, tá? Compreendido até aqui? Algumas perguntas? Pode ser que seja um pouquinho complicado aqui. Tudo certo por enquanto. Tá bom. Então, o CRISPR ele pode fazer essas três modificações no DNA, tá? Porque você faz a quebra do DNA e aí você repara. Aí tá, o que você precisa para fazer um CRISPR? Primeiro é um plasmídio. Lembrando que plasmídio é um DNA circular de bactéria. E nesse plasmídio tem que ter 3 elementos principais, tá? Além dos necessários para um plasmídio como é. O primeiro, uma parte desse plasmídio tem que codificar Cas9. Porque lembra, você está fazendo CRISPR numa outra célula, não na bactéria que fez, tá? Isso daqui é uma técnica que você quer fazer no seu parasito toxoplasma. Ou você trabalha com câncer, então é a sua célula do câncer de pâncreas, tá? Então você tem que ter a Cas9. A outra parte do plasmídio vai codificar o RNA guia e um gene de resistência à droga, porque você precisa selecionar as células que receberam o plasmídio das células que não. Aí você vai adicionar droga no meio de cultura, todas as células, independente de qual organismo seja, que não receberam o plasmídio morrerão, e as que receberam o plasmídio vão ser selecionadas, vão continuar crescendo e você vai expandir essa cultura. O segundo é um plasmídio que vai funcionar como DNA molde. Se vocês lembrarem lá da replicação, todo DNA precisa de um molde para ser feito. Então, se você quer causar uma mutação, uma deleção, uma inserção, você tem que fornecer um molde para a célula, para dizer, essa é a sequência que você tem que colocar na quebra de DNA do CRISPR. Tá? Então, como que isso vai funcionar? Então, você tem lá o genoma do seu parasito ou da sua célula humana, de camundongo, que seja. E em vermelho você tem o gene de interesse, o gene que você está estudando. Você vai pegar esse DNA molde do plasmídio, não é? Vai cortá-lo para que ele fique linear e vai transfectar, vai colocar o DNA molde mais o plasmídio do CRISPR dentro dessa célula num processo chamado de transfecção. A gente vai ver esse processo daqui a pouco. Uma vez que esses pedaços de DNA estão dentro da célula, o CRISPR-Cas9 vai reconhecer a sequência no seu gene que vai fazer a dupla quebra do DNA, quebrando a molécula de DNA, e o plasmídio molde, aquela sequência molde, vai servir de base para fazer uma nova sequência onde houve aquela queda. Como vocês podem ver, o gene em vermelho ficou interrompido. Você colocou uma sequência no meio e toda vez que a célula quiser expressar esse gene não vai ser funcional. Ele não vai codificar um RNA que vai ser traduzido na proteína correta. Então, dessa forma, você quebrou a expressão dessa proteína, né? Você quebra a síntese da proteína correta. Tá? Então, quais são os passos para desenhar o CRISPR? A primeira é fazer o designer do RNA guia, tá? Como que eu faço esse designer? Aqui eu vou ter que parar a apresentação um pouco e eu acho que vocês vão conseguir ver o que eu estou fazendo, tá? Eu tenho aqui uma sequência de DNA genômico. Vocês conseguem ver que tem 5 exons aqui, certo? 7 exons. Então vocês veem aqui, isso tudo é uma sequência de DNA. Tá? E eu quero fazer um nocaute, ou seja, eu quero interromper esse gene, eu quero tirar esse gene da célula, do parasito que eu trabalho. Né? Primeira coisa que eu faço, eu vou pegar essa sequência toda
Desculpa aqui, gente. Me avisem se vocês não estão acompanhando, não estão conseguindo visualizar isso, tá? Eu vou copiar os nucleotídeos. E aí eu vou usar um site que vai me dizer quais são os RNAs guias que eu posso usar nessa sequência. Esse site aqui, o eCRISPR, ele é muito bom para dizer, para determinar a sequência de CRISPR que você pode usar para o seu gene, tá? Então eu vou colocar aqui a sequência de nucleotídeos, você vê aqui, tem todos os nucleotídeos que eu copiei. Aí eu vou escolher o organismo, né? No meu caso é o Toxoplasma gondii, mas você vê que tem uma lista imensa aqui, ó. Até de mosquitos, qualquer organismo que você queira tem aqui. Então eu vou lá, Toxoplasma gondii, coloquei a sequência que eu quero, e aí eu tenho aqui Start Application, tá? Geralmente eu vou a astringência média. O que quer dizer isso? Ele vai procurar por sequência sem ser muito assim duro, muito restrito nessa sequência. Eu acho que é o melhor tipo, tá? E aí aqui embaixo você vê que tem single ou par, tá? Ou seja, você quer desenhar apenas um RNA guia para o seu gene ou você quer desenhar dois RNA guias para o seu gene, tá? No meu caso, vou desenhar apenas um. E aí eu vou clicar aqui, Start Guide RNA Search. Então aqui o que ele vai fazer? Ok, tem um errinho aqui. Vou clicar aqui. Isso daqui tem que ser um arquivo FASTA. Aí você tem que fazer esse sinalzinho de maior que, aí coloca o nome do seu gene e aí a sequência que você quer. Tá? E daí você clica no médio, eu vou escolher apenas um e eu vou começar, iniciar aqui. O que esse programa vai fazer? Ele vai analisar a sua sequência e vai dar as melhores sequências para fazer um CRISPR, um RNA guia para nocautear o seu gene. Então aqui você tem algumas listas, tá, com o nome dele. E aqui embaixo ele tem a sequência sua e a localização de cada um. Vocês conseguem ver aqui em verde, certo? Então o começo do gene está aqui, o final do gene está dessa parte da direita. Então vamos dizer, você quer interromper o gene e eu tenho esse daqui, o número 1, o número 19 aqui, ele falou que essa região é uma boa região para fazer o RNA guia. Então eu venho aqui na lista, no 19, que é esse GOI19 aqui, e aí ele vai falar qual que é o alvo, em quantos lugares ele quebra, apenas em um. E é isso que você quer. Então esse daqui vai ser o RNA guia que você precisa, tá? Então dessa forma você tem o RNA guia determinado para o gene que você quer trabalhar, independente de qual é o organismo, tá? Então agora que a gente passou para o passo número 1, né, nós desenhamos o RNA guia. Então a gente vai lá pegar o plasmídio, vai fazer uma mutação sítio dirigida, não vai dar tempo de eu falar muito sobre isso, tá? Mas de qualquer forma você vai ter um plasmídio com uma sequência de RNA guia para aquele gene que você está estudando, tá? Depois você vai precisar do RNA mold. Lembra que eu falei? O que você quer colocar no lugar da quebra do RNA, tá? E aí a gente vai para a transfecção. A transfecção é o processo de colocar esse material genético do CRISPR, plasmídio codificando a Cas9 e o RNA guia, mais o DNA mold, dentro das células. Então esse é o passo de transfecção. Uma vez que você transfecta, esse material genético vai entrar nas suas células, nesse caso o toxoplasma, e aí alguns parasitos vão incorporar o plasmídio. Eles estão em verde aqui. Outros não incorporam plasmídio. Mas lembra naquela parte em quais são as sequências importantes do plasmídio? Tinha um que era um gene de resistência, tá? Esse gene de resistência permite que a célula sobreviva na presença de alguma droga. E aí vai em várias drogas, dependendo de qual é a célula que você tem. No caso do toxoplasma, você tem
pirimetamina, clorofenicol, ácido micofenólico, tem várias drogas que dá para você seletivamente matar os parasitos que não receberam o plasmídio e permitir o crescimento daqueles parasitas que receberam o plasmídio do CRISPR-Cas9. Uma vez que você faz a seleção, os parasitos em cinza aqui vão morrer, porque eles não têm o plasmídio para dar a conferência da droga, e os que estão em verde vão se multiplicar cada vez mais. Agora que você tem uma população resistente à droga, todos esses daqui receberam aquele plasmídio e, portanto, tem a modificação que você quer do CRISPR. Tá? E agora é seu papel ver o que acontece. Esse é o passo 4, que é a investigação do fenótipo. Tá? Então, esse é o workflow, tá? O passo a passo, os 4 passos principais. E isso aqui não muda de célula para célula. Em todas elas, você vai ter que primeiro desenhar um RNA guia. Em todo o sistema, independente se você trabalha com célula de humano, parasitos, tá? Você vai ter que fazer uma transfecção, vai ter que fazer uma seleção e aí investigar qual que é o fenótipo, o que acontece depois que você fez aquela edição no genoma. Tá? Como eu trabalho toxoplasma, vou dar um exemplo aqui, mas lembra que esses passos se aplicam a todos eles, tá? Então aqui tem um vídeo que eu vou passar meio que rapidão da transfecção. É um processo que leva em torno de uma meia hora, 40 minutos, então eu vou acelerar. Eu trabalho ali com os parasitos, então a primeira coisa que eu vou fazer é coletar o parasito, eles estão naquelas células ali, naquele frasquinho. O toxoplasma, ele fica dentro de células, então eu preciso raspar essas células, tá? Depois que eu fiz todo esse processo, eu ainda tenho que lisar essas células, porque o parasita está dentro de uma célula humana. Então, eu preciso passar numa seringa para ele liberar, né? Ficar livre. Então, vou fazer isso algumas vezes. Tá. Agora, eu vou... Só aqui, parece aqui. Então, aqui tem a minha solução com as células que eu vou transfectar. Eu vou fazer uma centrifugação. Coloco lá os parasitos ali. Tem que equilibrar o rotor da centrífuga. E agora eu centrifuguei as amostras. Eu vou tirar o sobrenadante. E aí eu vou estar com um sedimento, um pellet. Então vocês podem ver ali, ó, tem um arcozinho branco. Aquele ali são os parasitos que eu vou transfectar. Tá, e aí vou ressuspender. Agora é a hora em que eu adiciono o DNA, o plasmídio contendo o CRISPR, para essas cubetas que estão aqui com a tampinha amarela. Tá? Então a primeira coisa que eu faço, eu pego essas cubetas, adiciono o DNA dentro delas, tá? Ali está o RNA guia, o plasmídio codifica Cas9. Fazer isso para todas elas. Agora, aqui eu tenho meus parasitos. A única coisa que eu vou fazer é adicionar as células dentro das cubetas que já tem o DNA. Então, eu vou fazer isso ali. Ok. Então, agora, dentro de cada cubeta de eletroporação, eu tenho as células que eu vou eletroporar, transfectar, mais o DNA, o plasmídio, codificando o RNA guia ou o Cas9, tá? Então, aqui eu tenho um eletroporador. Eu vou colocar as cubetas nessa parte, pressionar para que tenha um contato da parte metálica, vai passar uma corrente elétrica no meio dos parasitas que estão ali dentro, tá? Essa corrente elétrica vai fazer com que a célula seja mais permeável ao DNA, e a hora que eu fizer o pulso elétrico, aquele plasmídio vai entrar dentro da célula. Então eu faço apenas um pequeno pulso, bem rápido, parece que nada aconteceu. E aí eu vou repetir esse negócio para todas, para selvagem.
Vou repetir novamente, para cada um pulso elétrico. Bem, agora, aqui, eu tenho as células que receberam o plasmídio das células que não receberam o plasmídio do CRISPR. A primeira coisa que eu faço agora é colocar esses parasitos para crescer em novas células hospedeiras. Lembrando que para o toxoplasma ele precisa infectar uma célula humana ou de animal, outro animal, para poder se replicar e crescer. Então aqui que eu estou apenas adicionando novo meio de cultura nessas células. E agora, com uma pipeta de transferência, Pasteur, eu pego todas as células dentro daquela cubeta e adiciono uma transfecção para cada frasco. Dentro desse frasco eu tenho a droga que vai fazer aquela seleção, que vai matar todas as células que não receberam plasmídio e permitir o crescimento e a seleção das que receberam o plasmídio contendo o RNA guia. Tá? Então vou fazer isso novamente para cada um. E agora, tudo que eu preciso fazer é deixar com que a droga faça o efeito ali e fazer a seleção dos parasitos, como eu falei antes. Dúvidas até aqui, gente? Vocês estão tão silenciosos. Não, eu não tenho nenhuma, não. Beleza. Então tá, agora vocês já fizeram aquela transfecção, tem o plasmídio e tal, e agora vocês precisam analisar, né? Vocês deletaram aquele gene e vocês querem saber se esse gene é importante ou não para o parasito. Uma das formas que a gente faz aqui é o ensaio de placa, né? Em que a gente coloca 100 parasitos em cada poço dessas placas e deixa eles crescerem. Né? Dentro dessas placas eu tenho células humanas, né, de fibroblasto. Os parasitos que foram modificados por CRISPR vão ser adicionados, eles vão crescer, e à medida que eles crescem, essas células vão sendo lisadas e tal, formando buracos nessa camada de célula. E aí você pode fixar e corar, e você vai ter um resultado assim. Então aqui você tem cada uma desses círculos é um poço de uma dessas placas, e as partes em branco são as áreas onde o parasita cresceu, as células lisaram, e portanto não tem célula ali para ser curada. E a parte em roxo é onde as células não foram lisadas. E aqui vocês podem ver que dos três, o poço dessa placa no meio tem área de crescimento menor. O parasita cresceu menos, porque você pode ver que as áreas em branco são bem menores do que o poço acima ou abaixo. Isso quer dizer que o gene que foi modificado aqui, ele é importante para o parasita. Ele não é essencial, porque o gene continua, o parasita continua crescendo, mas ele cresce muito menos do que se ele tivesse aquele gene. Então isso daí é uma das formas que a gente analisa a importância do parasita. Mais ainda, quando você tem lá o mutante que você deletou, removeu aquele gene por CRISPR, comparado com o parasita selvagem, que não teve nenhuma modificação. Você pode medir o tamanho dessas placas e aí ver o quanto esse parasita deixou de crescer. Qual é a diferença no crescimento, né? Você pode fazer as mutações e as deleções e ver também que aquilo afeta o crescimento do parasito. Tá? E vai ter aqueles casos em que você vai fazer o CRISPR, deletar esse gene do genoma e o parasita vai morrer completamente. Tá? Então esse gene é extremamente essencial, o parasito não consegue viver sem ele. O mesmo princípio aplica para outras células, para qualquer um. Tá? Se o gene é essencial, todas aquelas células morrem. Se ele é necessário, as células continuam vivendo, mas crescem muito menos ou têm defeitos. Não. Qual é o tipo de modificação que eu consigo fazer por CRISPR? Tá? Então, vamos relembrar um pouco a estrutura do gene. Né? O gene ele sempre tem um promotor,
que é onde a RNA polimerase vai se ligar, tal. Você vai ter uma região não traduzida, 5TR, que vai ser uma região de regulação. A sequência que, na verdade, codifica a proteína. E uma sequência não traduzida 3' ali também. Tá? Então, essa é uma sequência básica. Lembrando que em eucarioto, essa sequência codificante tem exon e introns. Tá? Se for uma bactéria, só exons. Vamos dizer, você quer deletar esse gene. Tá? Você quer que essa célula não consiga produzir a proteína codificada por esse gene. Uma das formas que você fazer é... é usar o CRISPR e cortar essa fita de DNA aqui e aqui. E dessa forma você tira o gene inteiro. Tá? Então, dessa forma, eliminou toda a sequência codificante. É uma das formas de você fazer um knockout. Tá? A outra maneira é você colocar uma sequência de DNA no meio da sequência codificante, que é um caso aqui. Então, nesse exemplo aqui, eu coloco uma sequência, por exemplo, aquele gene de resistência à droga, tá? No meio da sequência codificante. Qualquer tentativa dessa célula de expressar esse gene vai fazer uma proteína truncada, porque no meio aqui tem uma outra sequência, tá? Então, você também tem um knockout aqui. É possível que, na verdade, você queira controlar a expressão da proteína. Nesse caso, você modifica o promotor. Né? Você troca o promotor, que antes era verde, para agora um promotor aqui em preto, que é um promotor mais fraco ou mais forte, dependendo do que você quiser. E aí a proteína vai ser produzida, mas em quantidades diferentes. Tá? E de qualquer forma, essa e outras maneiras, você pode manipular aquela sequência de DNA de uma forma específica, porque você determina exatamente no genoma inteiro aonde exatamente você quer manipular. Você também é uma forma mais rápida e mais eficiente que técnicas tradicionais. Então, coisas que antes levavam meses para ser feitas, hoje levam apenas semanas até dias, de tão rápido e eficiente que o CRISPR é. Antes você precisava selecionar, porque tinha muito erro, você acabava deletando partes que você não queria. Mas o CRISPR ele é tão específico que hoje você consegue fazer seleções menos trabalhosas. Tá? Aqui no meu trabalho, eu tenho 18 genes para estudar. E eu posso usar o CRISPR de forma única, singular, né, um a um, ou eu posso tentar fazer uma leitura mais ampla, tentar nocautear vários. Então, lá em 2018, saiu um trabalho em que esses pesquisadores, eles pegaram uma cultura de toxoplasma, mas lembrando, o princípio funciona para qualquer célula, tá? E transfectaram eles, não com um plasmídio, com um RNA guia, mas com uma biblioteca. Cada plasmídio tem um RNA guia diferente. Então, eles colocaram o RNA guia para os mais de 8.000 genes do toxoplasma, tá? E isso pode ser feito para qualquer célula que tenha o CRISPR desenvolvido, a técnica. Então, no nosso exemplo aqui, eu coloquei apenas 3, mas nesse estudo eles fizeram para mais de 8.000 genes, tá? Transfectaram, e aí tiveram uma população depois da transfecção. E aí a cor do parasita representa a cor do RNA guia que ele recebeu, daquele plasmídio, tá? Vão fazer a seleção, então esse parasito que não foi transfectado vai morrer, vai ser eliminado da seleção, e os outros vão crescer a taxas diferentes. Como vocês podem ver aqui, o parasito que recebeu o RNA guia em laranja, ele cresceu menos, né? Enquanto que os outros que receberam verde e o azul, o RNA guia verde e azul, cresceram melhores. Dessa forma, eles sequenciam e viram, ok, esses genes aqui são genes que conferem fitness, são genes importantes, tá? Todos os genes em azul e em verde não eram importantes, porque o parasita cresceu normalmente. Então, a partir desse estudo, a gente sabe exatamente quais são os genes no genoma inteiro de uma célula, de um parasito,
quais são aqueles que são desnecessários, não são essenciais, quais são necessários e quais são os essenciais, quais aqueles que o parasita não pode perder de jeito nenhum. E você pode fazer isso, no meu caso, com os 18 genes que eu trabalho, com 100, 200, ou nesse caso, com todos os genes de uma célula. Tá? Então, aqui é outra característica do CRISPR. Ele é escalonável. Você pode fazer ele apenas para um gene específico da sua pesquisa, né, do seu mestrado, do seu doutorado, ou seja, ou você pode fazer uma triagem, um screening, né, de centenas de genes ao mesmo tempo. Então, essa é uma outra vantagem do CRISPR. Ele pode ser adaptado para a escala que você precisa. Agora, um pequeno exercíciozinho. Vamos supor que vocês têm uma droga que é capaz de matar um parasito, aqui nosso exemplo, toxoplasma, pode ser qualquer outro. E você quer saber qual é o gene que é afetado por essa droga. Qual que é o alvo dessa droga? Né? Vocês acham que dá para fazer com o CRISPR? Repete o finalzinho de novo, fazendo Tá, favor. tá. Vamos imaginar assim, você tem uma droga e você cultiva o parasito na presença dessa droga, o patógeno, tá? Seja ele qual for. E você vê que ele morre na presença dessa droga. Mas você não sabe qual é o gene que essa droga afeta. Você não sabe o alvo dela. Tá? Podemos fazer isso, descobrir o alvo dessa droga, ou pelo menos ter a indicação dele, usando o CRISPR? Olha, eu acho que sim. Eu Tá. chutaria sim. E nesse caso, vocês usariam estudariam gene a gene ou todos de uma vez só? Eu acho que eu estudaria todos. Fazer uma triagem Exatamente. legal. Ótimo, perfeito. Então, o que você pode fazer? Transfectar a sua cultura de células com aquela biblioteca. E essa biblioteca está disponível hoje para ser comprada, claro. Né? Então, você pode fazer essa transfecção da biblioteca. Você vai ter a sua cultura, né, com diferentes plasmídeos, diferentes knockouts, cada um deles perdeu a função de um gene, tá? E aí você vai selecionar sua cultura selecionada, tá? E aí você distribui esses parasitos numa placa, né? Em cada poço tem um único clone, tá? Você colocou esse daqui no primeiro, no segundo, então cada poço com um único parasita mutante, tá? E aí você adiciona a droga. E aqui, para exemplos, tá? Quanto mais escuro for a cor, né, mais o parasita cresceu no seu ensaio de crescimento. Pode ser luciferase, né, galactosidase, dependendo do seu ensaio, tá? E mais claro, menos crescimento. Se ficou laranja, eles morreram, tá? Agora, você tirou aquele gene do parasito e depois deixou crescendo e viu que esses clones, esses mutantes, cresceram. Vocês acham que esses que apresentaram algum crescimento, porque perderam um gene, estão crescendo na presença da droga, tá? Você acha que esses mutantes perderam um gene que pode ser o alvo dessa droga? Eu acho que sim. Exatamente. Então, a partir daí, porque você sabe exatamente qual poço teve, você pode dizer, o gene A, B, X, sei lá quantos mais, estão envolvidos no mecanismo dessa droga. Porque você tirou o gene em que ela atuava, e isso é chamado de uma seleção negativa, tá? O contrário também pode ser, né? Vamos dizer assim, você tem uma droga e você sabe qual é o gene que essa droga inibe. Imagina assim, é uma droga que inibe uma enzima, tá? Então, na presença dessa droga, a enzima não funciona, o parasito ou a célula morre. Tá? Agora, você sabe qual é o gene.
tá? Antes a gente não sabia. Nós sabemos qual é o gene. Sabendo qual no gene, você pode fazer várias mutações por CRISPR. Lembra que uma das coisas que o CRISPR permite é fazer aquela mutação precisa. Ah, eu troco um aminoácido pelo outro nessa posição. Vai fazendo várias mutações em diferentes parasitos e deixa eles crescerem na presença dessa droga. E aí você tem um resultado parecido com esse, tá? E aí você viu, por exemplo, nesse poço aqui, ó, que eu tô marcando, você teve um crescimento bem grande, tá? Vocês acham que a mutação envolvida aqui, ela confere resistência ou não a esse parasito? Eu acho que não. Você acha que não? Eu acho que não. Não Então sei. vamos lá. Tô na Porque assim, dúvida. Essa eu fiquei na dúvida. não, tá. Então vou, ó, de novo. Você sabia qual era o gene, certo? Essa droga inibe a enzima A, tá? Aí você fez mutações na enzima A, tá? E você deixa o parasita crescer. Esse parasita mutante cresceu agora, mesmo na presença da droga, tá? Se ele agora consegue crescer com essa mutação, quer dizer que essa mutação é importante no desenvolvimento de resistência a essa droga. Porque agora o parasita consegue crescer. E antes, a enzima sem a mutação não conseguia se desenvolver. O parasita morria, tá? Então, isso aí é um caso que a gente vê muito em plasmódio, que é o causador de malária. Então, você tem genes de resistência aos tratamentos e você vê que são mutações, né? E você pode, talvez, prever quais mutações podem conferir resistência àquelas drogas usando o CRISPR, de forma dirigida, consciente. Antes, as pessoas faziam mutações aleatórias e vinha o que acontecia. Agora, com CRISPR, você pode fazer essas deleções, essas mutações, de forma dirigida, determinada. Então, em resumo, gente, o que nós temos aqui? Que o CRISPR-Cas9 ele vem como uma técnica que se desenvolveu a partir de um mecanismo de defesa de bactérias contra vírus. Essa técnica ela foi adaptada para ser aplicada em células de humano, camundongos e hoje vários outros patógenos. E ela nos permite fazer manipulações no genoma de uma célula, causando mutações, deleções, inserções. Tá? Ao mesmo tempo, nós temos 4 passos principais que podem ser adaptados para qualquer tipo de organismo que você esteja estudando, né, que seria determinar o RNA guia, fazer a transfecção, selecionar os parasitas mutantes e analisar os fenótipos. E essa técnica ela é escalonável, ela pode ser aplicada para o estudo de apenas um único gene ou o estudo de milhares de genes ao mesmo tempo. Bom, com isso, agradeço, espero que tenha sido que tenha sido fácil de acompanhar. E vamos lá conversar se vocês tiverem mais perguntas.